Salmo de número 18, só para você entender, ele na verdade é um salmo que Davi escreve louvando a Deus pelas vitórias que ele recebeu, pelas vitórias que ele conquistou na sua vida, de forma mais específica e direcionada em relação às vitórias que ele, ou talvez de forma muito mais particular, pessoal, até com tristeza, mas a vitória que ele conquistou sobre Absalão, que na verdade foram os seus servos que conquistaram, quando Absalão, seu filho, se rebelou contra ele, tentando tomar o seu reino. E então o Salmo de número 18 tem uma referência muito clara com 2 de Samuel, capítulo de número 22. Retrata, como eu disse aqui, da experiência de Davi naquele momento da sua história, da sua vida. Retrata a experiência de Davi na perspectiva como é que eu vou dizer? Da perspectiva de a perspectiva do que você pode fazer em relação à sua vida pessoal. Então ele está entendendo, é a vitória que Deus me deu, na referência, tá, gente? Salmo 18 com 2 de Samuel 22. É ao mesmo tempo a referência dele como pessoa, e profeticamente nós temos dois momentos nesse Salmo 18. Temos um momento que fala da pessoa de Jesus. Isso é interessante você entender, porque alguns conceitos ali, principalmente, só para você perceber aqui de forma mais clara, a partir do versículo 7 até mais ou menos ali o versículo 15, isto, do 7 ao 15 é quase uma profecia da pessoa de Jesus no seu reinado, né, no seu reinado eterno, na sua conquista eterna para, aí eu não vou entrar no mérito, mas vamos dizer do Apocalipse. Então você vê que há um contexto histórico, um contexto pessoal, um contexto momentâneo ali daquela história que ele está vivendo. E para você e para mim, o que é que nós recebemos deste salmo? Nós recebemos as bênçãos, nós recebemos as promessas, nós recebemos toda a provisão de Deus para a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Você e eu, no que diz respeito à palavra de Deus no Velho Testamento, nós recebemos as promessas. As promessas de Deus, diz o apóstolo Paulo, são nossas, elas se cumprem em nossas vidas, para que por nosso intermédio Deus seja glorificado. Então nós vimos segunda e terça o quê? Quando Davi diz assim, eu te amo, ó Senhor, minha força. Então ele começa a expressar, primeiro, e trazendo para a nova aliança, lembremos-nos que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Então ele diz, eu te amo, ó Senhor, tu és a minha força, tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza, tu és o meu rochedo, tu és o meu refúgio, tu és o meu libertador. Então, tudo isto você e eu tomamos para nós hoje. Olha só, não é uma questão de que foi Davi, é um salmo de Davi, é um contexto histórico de Davi, do momento que ele viveu, tal, 2 Samuel 22. Isso tudo tem o seu lugar. Mas, gente, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela não para, ela é atemporal. É isso que as pessoas, às vezes, não conseguem compreender e vão para a letra, para os detalhes, para as situações mais específicas. Não. A palavra de Deus, ela é o próprio Deus, ela é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ela é o próprio Filho. Então isso é coisa maravilhosa. Então quando você e eu
percebemos isso, nós recebemos uma vida abundante, uma vida maravilhosa. Por quê? Porque a palavra de Deus, olha que interessante, ela não está restrita, limitada a um contexto histórico e nem a pessoas específicas que naquele momento a experimentaram ou escreveram, até porque aqueles que a escreveram, a palavra, foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então a palavra de Deus, que é viva e eficaz, hoje o Salmo de número 18, ele é seu, ele é meu, ele é nosso. Então você pode dizer do Senhor: Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu escudo, Tu és o meu libertador. Quando você diz isso, você está dizendo: Tu és aquele que me salva, Tu és a minha torre alta, Tu és aquele que me coloca em um lugar de segurança. E quando, porventura, eu estou vivendo situações difíceis, nós vimos isto aqui segunda e terça, o salmista diz assim: quando as cordas da morte, quando os meus inimigos, quando aqueles que são mais poderosos do que eu, vêm contra mim, eu clamo ao Senhor. E na minha aflição, versículo de número 6, na minha aflição, na minha angústia, clamei ao Senhor. Clamei ao Senhor. Gente, eu não creio, deixa eu registrar isso aqui, que esta frase que dizem por aí, não veio pelo amor, vem ou veio pela dor. Eu não creio que Deus vá castigar ninguém com a dor para trazê-lo, para chamá-lo, como se isso fosse uma punição. Eu creio que as circunstâncias da vida que Deus permite que nós experimentemos, estas circunstâncias, sim, podem e devem nos levar sempre a uma maior e melhor intimidade com o nosso Pai, ao ponto da Bíblia dizer o seguinte: olha, quando vocês passarem por provações ou por sofrimentos, vocês não fiquem reclamando nem murmurando. Lembrem-se de duas coisas importantíssimas. Primeiro é que a tribulação produz perseverança. Então é uma coisa maravilhosa de você e eu exercitarmos. Vem a tribulação, nós que somos cristãos e decidimos viver pela palavra, nós vamos perseverar na oração, na confissão da palavra e tudo que a gente já conhece. A segunda coisa e mais importante de você se lembrar é que Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. É um aperfeiçoamento na sua humanidade, no Filho do Homem. Então você e eu não temos que reclamar, murmurar. Se nós estamos passando por alguma tribulação, alguma angústia, alguma aflição, o caminho que você e eu temos biblicamente é este aqui, Salmo 18, 6. Na minha angústia, na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. E então o salmista diz, no versículo de número 16, das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Então, tudo aquilo que é impossível a nós, os homens, é possível a Deus, o nosso Pai Celestial, pelo amor com que Ele tem nos amado. Eles, diz o salmista, me atacaram no dia da minha desgraça, da minha aflição, mas o Senhor foi o meu amparo. E ele afirma agora de forma muito clara, ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Então, quando você e eu, particularmente, trazemos essas verdades para a nossa vida, de forma muito pessoal, nós mudamos a nossa maneira de pensar, o nosso conceito. Porque eu tenho insistido aqui com você que nós somos espírito, alma e corpo, não é? Então não adianta você querer ser só espiritual, você tem que tratar da sua mente, das suas emoções,
do seu psique, do seu psicológico. Por isso que a Bíblia diz, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados, não reformados, transformados pela renovação da vossa mente. Não cuidar da mente, não cuidar da alma, é negligenciar o princípio bíblico que diz: o mesmo Deus de paz vos santifique, vos separe em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, gente. Não tem jeito, tem que ser espírito, tem que ser alma e tem que ser corpo. Não tem jeito de você separar isso. Nós somos nós somos um ser de uma visão, de uma percepção, de uma coexistência holística. Espírito, alma e corpo. É como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você não separa. Eles existem, coexistem, eles são pessoas, ou são existem de forma individual, mas são trinos. Então não tem jeito, você não pode permitir ou achar que você é espiritual, que você nasceu de novo, que você é regenerado, mas que as suas emoções não estarão cuidadas, não estarão equilibradas, harmonizadas pelo Espírito. Isso é uma incoerência. Eu sou explosivo, eu sou sanguíneo, eu sou colérico. Você é uma nova criatura, você morreu, seu velho homem foi crucificado, sua velha vida foi despojada, aquilo que você era já não é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, o pecado não tem domínio sobre a sua vida, sua personalidade, seu caráter. Tudo é mudado, tudo é transformado, suas características. Ninguém é uma expressão um pouco equivocada, né? Há pessoas sem caráter. Não é, porque todo mundo tem caráter, todo mundo tem características. Ou ele é um bom caráter, ou ele é um mau caráter. Mas você é uma pessoa que teve o seu caráter, as suas características conformadas, transformadas, moldadas na pessoa, na integridade, na essência de Cristo. Ele é a sua identidade, Ele é a sua vida, Ele é a sua existência, Ele é o seu respirar. Sua alma, suas emoções, sua mente tem que estar voltadas para o equilíbrio da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: habite ricamente em vós a palavra. Por isso que a palavra não pode ser temporal, ela é atemporal. Ela está dentro de você, ela habita em você, ela vive em você. A palavra que é o verbo, que é Cristo. Então nós precisamos ter a palavra na nossa mente. A palavra diz: está com aflição, está com angústia, clame a Deus, porque Ele é a sua força, Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua rocha, Ele é o seu escudo, Ele é o seu libertador, Ele é o seu protetor, Ele é a sua torre alta, Ele é aquele que te guarda, que te livra, Ele é aquele que te socorre, Ele é aquele que te ouve, Ele é aquele que vem ao seu encontro em tempos de angústia, de aflição, e te salva, e te livra, e te liberta. E dentro deste princípio, então o salmista diz: o Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Gente, não significa que é por mérito nosso que nós vamos conquistar salvação. Esqueça isso. Mas é óbvio, e o óbvio vai ficar muito mais claro, porque diz que o óbvio só é óbvio para pessoas esclarecidas. Portanto, esclareçamos. O Salmo de número 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Olha a resposta, meu irmão e minha irmã, haja vista que eu acabei de falar sobre caráter, sobre integridade. Eu já disse aqui e vou continuar repetindo. O que eu estou buscando para a minha vida é que aquilo que eu viver na minha casa, no oculto, no lugar onde as pessoas não podem ver, possa ser publicado nos telhados. Não que ninguém tenha nada a ver com a minha vida pessoal, particular, privada, ou que eu tenha que dar satisfação para todo mundo de tudo que eu vivo. Não é isso. Mas é que eu não tenha nada que temer daquilo que eu vivo, daquilo que eu falo, daquilo que eu ouço. Ainda que eu erre, ainda que eu peque. Mas que eu não traga isso como uma coisa sigilosa ao ponto de que isso venha envergonhar o Evangelho. Porque eu prefiro pecar, assumir, confessar, arrepender-me, expor-me, do que eu ter alguma coisa de trevas na minha vida e isso envergonhar o Evangelho. Porque para mim, o pior do nosso pecado, da nossa miséria,
Não é em si o pecado ou a miséria, mas é a maneira como nós fazemos ou como nós tratamos estas coisas nas nossas vidas, levando-nos ou fazendo com que nós vivamos nas trevas. Isto vem a envergonhar o Evangelho. Então o salmista, eu acho isso muito legal, porque ele fala assim: quem é que vai habitar contigo? Quem é que vai estar contigo? Quem é que vai ser aquele que será aceito diante de ti? Porque tem muita gente achando que Deus vai receber essa gente suja, ímpia, iníqua. Gente, não vai ler a Bíblia, por favor. Tem que nascer de novo, tem que ser livre do pecado, tem que viver em santidade e justiça perante Ele. Não adianta ser pastor, não adianta ter religião, não adianta ser doutor, não adianta ser nada, gente. Não adianta ser teólogo, ter teologia. Tudo você pode ter, não tem problema nenhum, mas não confunda isso com regeneração, com vida nova, com salvação, com transformação. Olha o que o salmista diz, Salmo 15. Quem é que estará diante de ti? Quem é que estará na tua glória, na tua presença, no teu santo monte? Versículo 2 de Salmo 15. Aquele que é íntegro em sua conduta, aquele que pratica o que é justo. Olha aqui, irmãos, Salmo 15. Aquele que de coração fala a verdade. Por quê, irmãos? Porque seja o vosso falar sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna. Você e eu sabemos, amados, que o pai da mentira é o diabo. Como é que a gente vai viver uma vida cristã na mentira, pessoal? Gente, nós temos que ter um mínimo de coerência, pessoal. Ninguém aqui está querendo ser perfeito, infalível, impecável, não, mas por favor, nós temos que ter um padrão cristão. Gente, nós temos que ser sensatos, sóbrios. Não é possível. Às vezes eu ouço, me entristece o coração de ver que pessoas que andam na mentira e ao mesmo tempo estão nos púlpitos pregando. Oh, Deus tenha misericórdia de mim em primeiro lugar, porque não quero eu, depois de ter pregado a muitos, ser achado no pecado. Que Deus tenha misericórdia de mim. E como eu já orei, você ora por mim, eu sei que se algum dia eu for envergonhar o Evangelho, que Deus me chame para a glória. Esta é a minha oração, e coopere comigo, irmãos. Você pode cooperar, por favor. Você ora mesmo, você me abençoa, você fala: Senhor, se algum dia o Horácio for envergonhar o teu nome, a tua palavra, leva-o para ti. É o desejo dele, Senhor. E é o meu também, o seu, que seja o seu desejo. Eu não quero ser escândalo para o Evangelho, meu irmão e minha irmã. Não é por mim, não é pela minha pessoa, pela minha honra, pela minha... Que nada, isso tudo eu já larguei para trás há muito tempo. Considero como perda, honra, nome. Eu não tenho nada disso comigo. Eu quero amar a Deus acima de todas as coisas. Eu quero viver na verdade, quero andar na luz. Em todo tempo quero ser aperfeiçoado por Ele, pela glória dEle, para viver em santidade e justiça perante Ele todos os dias da minha vida. Aí o salmista diz assim: só aquele que é íntegro em sua conduta, meu irmão, é aquele que pratica o que é justo, é aquele que fala a verdade, que o coração fala a verdade, não usa a língua para difamar. Oh, meu irmão e minha irmã, se você não tem palavras de bênção para proferir, fique calado, precioso, preciosa. Não fale mal das pessoas, ainda que elas sejam más. Quem vai tratar com elas como tratou com você e comigo é o nosso Pai amoroso. Ele é o melhor juiz, Ele é o melhor disciplinador. Não fale mal das pessoas, nem se for verdade, muito menos de forma mentirosa, porque o pai da mentira é o diabo. Que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem vai estar diante do Senhor, que rejeita quem merece desprezo, que já sabe que não tem que ter conivência, viu, gente? O rejeitar aqui não é condenar, não. O rejeitar aqui é não se assentar na roda dos escarnecedores. O rejeitar aqui é não andar com aquele que não profere, que não vive os princípios da palavra de Deus. Está lá no Novo Testamento, irmãos. Aquele que nega a fé, aquele que não anda segundo os princípios de Deus,
você não deve ter comunhão com ele, meu irmão. Oh, não é possível. Amar é uma coisa. Ser conivente, ter comunhão e participar da impiedade e iniquidade do outro é perigoso. Se fosse você, eu não fazia isso não. Mas honra os que temem o Senhor. Honre aqueles que temem ao Senhor. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, meu irmão. Deu a palavra, honre a sua palavra. Ah, mas eu vou ter prejuízo, eu vou quebrar, vou perder tudo, meu irmão. Olha o que eu aprendi. Se o que eu tenho foi Deus que me deu, mais vale a honra da vida dele em mim do que o bem-estar ou a segurança que eu possa achar ter nos recursos que eu tenho. Porque se foi ele que me deu, gente, vamos ser coerentes, eu estou falando isso o tempo todo. A gente fala assim, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é isso, deu aquilo. Tá, se foi Deus que te deu, por que você fica relutando em investir no reino de Deus? Tem gente que quer investir no reino de Deus para desencargo de consciência. Sabia disso? Tem muita gente que quer gastar, colocar dinheiro nas boas obras, nisso, naquilo, construir prédios, construir igreja, construir, fazer e aplicar e doar e tudo para desencargo de consciência. E muitas vezes este dinheiro, inclusive, vem de fruto da impiedade. Gente, não estamos mais na velha aliança não, pessoal. Tem gente que entrega por medo, barganha, troca. Nada, esqueça isso, meu irmão. Honre a sua palavra, ainda que você tenha prejuízo. Ainda que você sofra, ainda que você perca todas as coisas. Não importa. Perder aquilo que não é seu, no bom sentido, porque se o dinheiro que você tem é de Deus, se foi Deus que te deu, é melhor você manter a honra a Deus do que você ficar como mentiroso e caloteiro, desonesto, e suprir e depois, por desencargo de consciência, querer fazer as coisas para Deus. O princípio eu sei, irmãos, não é fácil não, tá? Eu também sou muito tentado em todas as áreas. Mas ele rejeita isso, ainda que ele saia prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando a lucro, a usura, e nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. E o salmista então diz assim, Salmo de número 18, ele fala a respeito da sua vitória, e no versículo de número 30 então, Salmo de número 18, versículo 30, ele coloca agora uma expressão maravilhosa, que eu sei que vai abençoar muito a sua vida nesta manhã. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Este Deus, ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Se você olhar lá no Salmo 18, os primeiros versículos, lá no versículo de número 2, ele diz, ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. No versículo de número 30, ele diz, ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Você e eu estamos guardados, protegidos pelo Senhor. Ele é o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza, ele é aquele que nos livra de todo mal. Ele é aquele que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por isso eu quero convidar você nesta manhã a entregar toda a sua vida, toda a sua história, todas as suas aflições, todas as suas angústias, todos os seus medos, temores, inquietudes, incertezas, inseguranças, toda a sua ansiedade. Quero desafiar você nesta manhã com uma mudança de mente. Gente, vou continuar insistindo. Olhe a palavra, conheça a palavra, rumine a palavra, medite na palavra, se firme na palavra. E quando você vacilar, porque desejo nós não escolhemos. Anota aí, santo de Deus, santa de Deus. Ninguém escolhe o que sente. Você escolhe como reagir ao que você sente.
Ninguém escolhe o que deseja, vem, faz, sai da nossa humanidade, sai da nossa história, sai da nossa mente, sai da nossa necessidade. É vontade, vem, veio. Mas você decide como reagir, agir, responder, corresponder àquilo que você deseja. E para isto, para ter uma reação, uma ação coerente, santa, justa, você e eu precisamos o tempo todo ter a palavra na nossa mente. Coloque aí. Estou lembrando do site, né? Eu falei com vocês que o site falava comigo assim, pastor, abre a minha cabeça e põe essa palavra aqui dentro. A gente falava aqui da palavra da cruz, da vida nova, da libertação do pecado. E era muito engraçado aquele jeitão dele. Mas é isso. Nós vamos de revelação, porque a própria Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento dos apóstolos para compreenderem as Escrituras. Então compreenda isso, meu irmão. Você e eu precisamos de palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, no nosso interior, para que nós, diante das circunstâncias da vida, possamos agir e reagir conforme os princípios benditos e poderosos desta maravilhosa, graciosa palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre a sua vida a glória dele, que em todo tempo, a boa, linda, maravilhosa, graciosa, poderosa, sobrenatural obra de salvação, libertação, transformação e santificação que ele começou na sua vida, ele mesmo, este Pai amoroso, venha a aperfeiçoá-la até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.